Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Espero que todos estejam num momento de paz, de tranquilidade. Que este dia, este momento, seja um momento especial na sua vida. Vamos meditar neste momento em uma parte da história em que o mundo recebera aquele que é o Rei da Glória. E o tema da nossa reflexão é: não havia lugar para ele. Não havia lugar para ele. Vamos basear a nossa reflexão no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 2, e vamos meditar no versículo 7. Vou ler para você. E deu à luz ao seu primogênito, e o envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2, versículo 7. Esse versículo faz parte de uma perícope que narra o nascimento de Jesus. E o pano de fundo desta história, desse acontecimento, foi o primeiro recenseamento que houve, quando o governante, ele ordenou que fosse contado todas as pessoas, para saber do seu poderio, sobre quantas pessoas ele dominava no mundo. E isso aconteceu nos dias que César Augusto, para que fosse contar todas as pessoas. César Augusto emitiu uma ordem para esse primeiro licenciamento, ou alistamento, recenseamento nos nossos dias atuais, o IBGE da época. E Jesus, o prometido das nações, estava a caminho. E saiu José com Maria, sua esposa, para a sua cidade natal, chamada a cidade de Davi. Subiu para a Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi. Porque José era da família e da linhagem de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Versículo 6 diz: aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias que havia de dar à luz. E no versículo 7, o texto que nós citamos: ao chegar na hospedaria, não havia lugar para eles. Que cena comovente, que cena triste. Uma mulher estava grávida. Imagine essa situação nos dias atuais. O que aconteceria? Maria grávida, José ansioso. E quem estava no ventre de Maria? Jesus, a quem Maria recebeu a ordem para colocar este nome, porque significa o Senhor que salva, o Salvador do mundo. Não havia lugar na hospedaria. Será que você tem reservado um espaço na sua casa para Jesus? Há 2000 anos atrás, quando Deus se vestiu de carne e veio habitar entre nós, para nos trazer a luz. Jesus nasceu em uma estribaria e foi colocado em uma manjedoura. É um lugar que era reservado para colocar alimentos para os animais da estribaria. Jesus, o Rei da Glória, se despiu de toda a sua glória, sua majestade, veio ao mundo para pagar um preço
E a sua recepção aqui no mundo foi a pior possível. Ele não nasceu em um ambiente confortável, no mínimo, um ambiente insalubre, mas a forma em que Jesus nasceu, aonde Jesus nasceu, não mudou o curso da nossa história. A missão da qual ele recebeu do Pai, de vir ao mundo, ser luz. Ele veio para o mundo que jazia em trevas. Sua recepção não foi das melhores, mas isto não mudou o seu propósito, a sua missão. Não havia lugar para ele na hospedaria. É possível que José tenha demorado um pouco para fazer essa viagem. Também é possível que ele não tenha feito reservas, obviamente não o fez, ou se o fez, alguém chegou na frente e ofereceu um valor maior. O fato é que Jesus nasceu em uma estribaria. Jesus, ele veio para o mundo fazer aquilo que outra pessoa não teria condições de fazer, de resgatar, de pagar, de fazer um sacrifício perfeito, para que todo aquele que nele crê, venha crer, tenha o direito à morada nas mansões celestiais. Em João 14:6, Jesus já se despedindo nos seus últimos momentos na terra, ele falando para os seus discípulos, ele disse: olha, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, diz o Senhor. Eu vou vos preparar morada. Olha que contraste, que antagônico. O nosso Senhor, quando veio aqui ao mundo, nasceu em uma estribaria, foi colocado em uma manjedoura, em um recipiente onde colocava alimentos para os animais. E Jesus, para trazer esse contraste, ele disse: eu vou preparar para vocês uma mansão. Aqui ele foi recepcionado em uma estribaria. E ele prometeu para mim e para você que crê, que acredita, que paga o preço. Para você que acatou o chamado do Senhor. Para você que é morada do Espírito Santo. Jesus prometeu em João 14:6, eu vou vos preparar lugar. E quando estiver preparado, voltarei para vós, para onde quer que eu esteja, vós estejais também. Não se turbe o vosso coração. Que palavra maravilhosa. Começamos aqui falando que Jesus veio ao mundo, foi participar do primeiro recenseamento, e chegou o momento dele chegar aqui à terra, respirar esse ar que nós respiramos. Ele foi posto à manjedoura, dentro da estribaria. Não mudou sua história. Jesus não lançou isso no rosto de ninguém. Não me recepcionaram bem. Mas Jesus disse: eu vou preparar a morada para vocês. Mansões celestiais. Aleluia. Deus tem preparado para mim e para você. Eu acredito. Não havia lugar para ele nascer, mas Jesus foi preparar lugar para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Que você comece, se você não tinha esta percepção de como Jesus veio ao mundo, como foi recepcionado, e como Jesus não mudou o curso da sua história pela recepção, pela receptividade que aqui teve, e
Momentos antes de subir ao céu, ele prometeu fazer moradas eternas para nós, mansões celestiais, para onde quer que ele esteja, nós estejamos também. Não havia lugar para ele, mas ele foi fazer lugar para nós, para você e para mim, para minha casa, para a sua casa. Deixe Jesus habitar em você através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, neste domingo, que foi um domingo no qual Jesus ressuscitou. Jesus nasceu a manjedoura, prometeu preparar uma morada para nós na eternidade há 2000 anos atrás. E o que é mais interessante é a harmonização das ideias. Qual a profissão de Jesus? Carpinteiro. Foi preparar uma casa para você e para mim. Não havia lugar para ele. Sim, não havia lugar para o Senhor da glória. Você tem preparado lugar no seu coração para Jesus? Reflita sobre isso. Abra o seu coração. Permita que o Rei da Glória entre na sua casa. Mude tudo aquilo que precisa ser mudado nos nossos hábitos, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas tomadas de decisões. Jesus não prometeu que nós teríamos aqui na terra uma vida sem problemas. Em João 16, ele diz, 33 diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Jesus, que não tinha lugar para nascer, diz: eu venci contra todas as tribulações, perseguições, injúrias. Jesus foi negado, traído e vendido. Olha a trajetória do Rei da Glória. Nasceu numa estribaria, foi colocado em uma manjedoura, depois amou e amou com todo o coração. Mesmo amando, foi traído, foi negado e foi vendido. Mas, depois de tudo isto, ele prometeu: eu vou vos preparar um lugar. Para onde quer que eu esteja, vós estejais também. Que Deus, o Senhor, te conceda a graça, sabedoria e direção, em nome de Jesus.